CBN para Maiores, com Ana Canosa. Ana Canosa, como você tá bonita! Batom vermelho, colar. Tudo bem, querida? Bronzeada. Semana Internacional da Mulher. Parabéns para você, para as nossas ouvintes maravilhosas. É isso. Como é bom ser mulher, né? Apesar de, né, termos que passar por certas situações, mas sendo escutar algumas besteiras de outro planeta, mas sendo donas do nosso corpo, né? Da nossa vida, sendo empoderadas. Do nosso nariz e da nossa sexualidade. Exato. Gata, deixa eu só pegar um gancho. Pois não. Você estava dando a notícia aí das máscaras, né? Que agora estão sendo liberadas. Mas eu tenho uma notícia interessante para vocês. Vocês sabem que uma universidade britânica fez uma pesquisa com mulheres, mostrando fotos de homens com máscara e sem máscara. E elas tinham que dar nota para esses homens a partir da atração que elas sentiam. E os homens que estavam, as fotos de homens com máscaras, ganhou disparado. Ai, tem um mistério. E aí os pesquisadores, eles acreditam que o uso de máscara faz a gente associar a uma pessoa que se cuida. E também a profissionais de saúde que ficaram muito agora, né, nesses últimos anos, aí por causa da pandemia, né, acho que a gente começou a olhar um pouco mais e ter mais empatia e perceber. Então, gente, vocês que estão querendo não usar máscara, usa máscara, usa a máscara que a gente gosta. Mas essa pesquisa foi feita só com mulheres, é isso? Só com mulheres, não foi feita com homens vendo fotos de mulheres. Então, eu não posso dizer. Mas a gente se a gente usar máscara. Um homem de máscara demonstra que ele se cuida, que ele não é negacionista, o que já é uma grande coisa nesses tempos. Não de é, hoje. meu amor? Opa. Então já fica aqui a nossa dica, tá? Com pesquisa científica, que vocês sabem que eu sou essa mulher. Essa é da a Ana pesquisa, Canosa. Da ela traz os números. Os números. Ela é a mulher dos números. A Ana Canosa, que é sexóloga, psicóloga, terapeuta de casais e que tira as nossas dúvidas sobre sexo. E você pode mandar a sua pergunta para Ana Canosa. cbnparamaiores@cbn.com.br. Sempre por e-mail para a gente não falar o nome dos ouvintes. Ana Canosa, vamos falar aqui sobre uma situação, um relato. Bora. Vamos nessa. De uma mulher. Então você imagina só, você tá lá casada, tá tudo indo muito bem. Aí de repente, não sei em que circunstâncias se deu, ela teve acesso ali às fotos do celular do marido. E ela descobriu que o marido, sem que ela soubesse nem imaginasse, ele tem uma fixação em pés. E tira foto de todo mundo que tá, de todas as mulheres, inclusive que ela conhece, que ela reconheceu, né, pelas fotos dos pés das mulheres. Então ele sai tirando fotos discretamente e fica guardando essas fotos. Para ela foi muito descobrir isso, ela se considerou, imagino, traída, e foi suficiente para ela não conseguir mais manter a relação. Olha que coisa. Isso configura uma traição? Eu fiquei pensando sobre esse caso, né? Ele tem uma fixação em pé, isso em alguma medida interfere na relação que ele tem com a esposa? Que você acha dessa história? Olha só. Eu fiquei pensando assim, gente, eu louca por um submisso, né? Um escravo me chamando de rainha, adorando meu pé, e ela mandou embora o marido. Tô usando o termo escravo, porque é um termo que se usa com frequência associado a práticas de BDSM. Então, vamos explicar um pouco, vamos fazer uma reflexão. O que acontece? A podolatria, que é o fetiche por pés, é um dos fetiches mais comuns que se tem, né? De todas as práticas fetichistas, partes do corpo, peças de roupa e sapatos e algumas texturas específicas e idolatrar pés como partes do corpo são as mais comuns. Aliás, a gente já falou disso aqui, mas eu vou repetir, a palavra fetiche
ela serve para essa categoria de partes do corpo, peças de roupa ou texturas. A gente que usa fetiche para toda fantasia sexual, mas na verdade não é. Né? A gente fala de práticas específicas, a gente chama de parafilias. Fetiche é uma delas. E a dos pés está dentro do fetiche, mas não tem só fetiche. BDSM, asfixilia, enfim, tem uma série de outras. Mas BDSM, isso é só para saber a sigla. BDSM é o sadomasoquismo, bondage, disciplina e sadomasoquismo. Tá. E é um tipo de parafilia. A outra é de você asfixiar a pessoa. A outra é voyeur, que é ficar assistindo. A outra é exibicionista. Tá, isso então, não é fetiche. Isso não é fetiche, mas a gente usa o nome fetiche usualmente, né? Como uma fantasia. Mas na verdade é uma fantasia sexual, uma prática sexual mais específica. O fetiche é um deles. E a podolatria está dentro do grupo dos fetiches. Tudo bem até aí? Até aí tudo bem. E ela é a mais comum do grupo de fetiches. Então, existem uma série de pessoas, muitas pessoas que adoram pés. Mais homens do que mulheres. Então, você vai encontrar na literatura de estatísticas, que não é muita, não é vasta sobre o tema, você vai encontrar muito mais homens que são podólatras do que mulheres podólatras. E aí, neste grupo da podolatria, você tem o adorador, é aquela pessoa que adora os pés, porque na podolatria tem uma dinâmica muito de adoração, né? Tanto que primeiro existe um certo ritual. Normalmente primeiro você vê, então você usa os olhos com a admiração do pé. Essa admiração, às vezes, vem acompanhada, quando na prática com outra pessoa, com aquele pé que está sendo adorado, de massagem. Então, fica ali com uma conversa que começa a se estabelecer, mas tem o olhar para o pé. Aí tem o tato, que é essa coisa de pegar no pé. Tirar a meia, para quem gosta de meia. Porque tem podólatra que adora a meia, e tem outros que odeiam a meia. Tem uns que gostam de meias específicas, inclusive. Meia soquete, o outro gosta de uma meia maior. Outros não gostam. Gente do céu. Tem muitos podólatras que gostam de cheirar as meias. Outros não gostam. Enfim, então vai primeiro no olhar, no tato, né? No olfato, então cheirar o pé, que é muito comum. E é muito interessante que em algumas pesquisas, encontrei uma pesquisa hoje interessante de um brasileiro que fez com podólatras online. Então ele foi atrás de pessoas que gostam da podolatria como um fetiche, via Instagram, porque no Instagram você tem páginas específicas. Aliás, tem até uma, eu acho que é Núbia de Oliveira, não tenho certeza. Ai, será que se eu estiver falando bobagem o nome dela? Ai, meu Deus do céu. Aí depois a gente, vamos dar um Google, porque aí a gente edita, pelo amor de Jesus, eu estou falando uma coisa errada. Você está falando uma coisa errada ao vivo, né? O Núbia de Oliveira é Instagram, é isso? Não. É uma atriz que agora ela usa os pés, ela tem pés lindos. Deixa eu ver, pés. Mas eu não sei se é ela. Vamos ver que é Pode ser que eu tenha falado bobagem. Fala sobre Núbia Oliver, não é a Núbia... então é ela mesma. Ela, né? Eu acho que é ela. Gente, então Núbia Oliver é ela, né? Estou vendo aqui, peraí. Então, via o Instagram, então eu vou então pronto. Ai, que bom que eu não falei bobagem. Isso, Núbia de Oliveira, ela. Que bom. Ai, ufa, Ana Canosa, ainda bem. Editar ao vivo seria muito difícil. Imagina se eu falo o nome de uma pessoa que não é, depois ainda vai me cancelar, vai dizer que eu falei. Vai processar nós tudo. E ela tem um pé lindo. E agora ela usa os pés dela como foto. Mas eu lembrei dela só para dizer que no Instagram existem vários perfis de pessoas que expõem os pés. No Facebook também, existem outros sites. Então, esse pesquisador brasileiro, ele foi e fez uma pesquisa. Ele entrou em vários desses usuários né, que assistem, que ficam vendo online os pés, etc. E foi fazer uma pesquisa, aplicou um questionário e tudo.
Então, ele fala dessas variações de quem gosta de meia, quem não gosta de meia, etc, etc. E ele fala do que ele observa desse ritual, que é primeiro o olhar, depois o tato, o olfato, e depois o gosto, o paladar. Porque as pessoas, os podólatras, aqueles que gostam de ficar nessa posição de adoração, eles lambem os pés. Meu bem. Deixa eu entender, essa adoração, diga. eles se curvam para beijar os pés das mulheres e sei lá não o que só mais? Das mulheres, dos homens também. Inclusive, esse pesquisador, o Ribamar de Oliveira Júnior, ele encontrou no grupo, foram 55 questionários que ele aplicou, e boa parte, a maioria eram homens, como eu falei, entre 18 a 29 anos, e boa parte deles eram homossexuais, então não é só o pé de mulheres, né? É pé de homens também. Sim, mas tem alguns podólatras que gostam de pés. Independentemente... E aí pode ser do gênero daquele corpo biológico. Mas ele pode ser hétero e gostar de pés masculinos e... Ele pode gostar dos pés masculinos. O fato dele ter uma fixação no pé, quer dizer que ele vai sentir atração física pelo resto do corpo inteiro? Ah, boa pergunta, amiga. Porque amiga, olha só, eu tô esperta. Você está espertíssima. Antigamente, a gente tinha uma tendência, eu digo a sexologia, né? De entender as parafilias, sendo o fetiche uma delas, como uma prática sexual muito específica que era muito necessária para a excitação do sujeito. Mas existem umas pesquisas mais recentes que vão mostrando que mesmo que você tenha vamos dizer, uma excitação maior, esse plus a mais, numa determinada prática, isso não significa que você não consiga ter relações sexuais sem aquela prática. Então, um podólatra, mesmo que ele goste muito de pés, e ele tenha essa fantasia de admirar, de beijar, de lamber, de cheirar, de ser submetido, porque a podolatria ela tem uma relação de dominação e submissão muito forte. Pisar na pessoa. Tem gente que gosta que pise. Então, mesmo que ele tenha essa fantasia, isso não necessariamente exclui que essa pessoa não tenha excitação ou não curta sexo de uma outra maneira sem que esteja a podolatria envolvida. Entende? Entendo. Mas se a pessoa que é podólatra se apaixona por um pé, ele se apaixonou pelo conjunto ou não? Pode ser só pelo pé e não tem interesse pela outra pessoa. Mas aí apaixonar a gente está falando de afeto. Eu acho que a gente sim. pode falar de apaixonar do tesão. Então, isso. Ele sentiu atração física por aquele pé. Ele necessariamente vai querer praticar o sexo com a pessoa inteira? Não necessariamente, amiga, porque, veja bem, olha só, às vezes, tudo é complexo na sexualidade. Às vezes a podolatria, ela pode estar só presente numa excitação baseada no olhar, na admiração do pé. Então, por exemplo, esse marido dessa nossa colega. Pois é. Esse homem, ele provavelmente é um podólatra. Provavelmente, nós estamos aqui hipotetizando. Porque se ele tira foto do pé de todo mundo. E se ele usar isso só para uma coisa visual? É como um tesão dele de olhar, assim. Será que isso configuraria uma infidelidade? Pois é. Difícil dizer, né? Difícil dizer, porque ele provavelmente usa aquilo. Ele pode usar isso para se masturbar. Pode, ele olha aquele pé, sente uma excitação e se masturba. Isso é diferente do outro sujeito que fica vendo filme pornô? Ou que recebe os vídeos pornô pelo WhatsApp, gatos, porque a gente sabe que recebe de monte. Mas, é diferente isso. É diferente de você acessar uma fantasia sexual sua, que ninguém sabe com quem você está pensando. Então, mas aquele pé tem uma dona, né? Falando agora do caso específico deste marido. Ele estava olhando, por exemplo, para o pé da amiga dela. Isso quer dizer que ele estava desejando a amiga dela? Boa pergunta. Isso que é ele estava desejando o pé da amiga dela. Corta o pé, como é que... Então, eu acho que isso que deu um nó na cabeça mas, dela. Amiga, então, tudo bem. Eu super compreendo a nossa colega. Entendo muito o sentido da infidelidade, porque na verdade o que aconteceu com ela foi perceber que o parceiro dela tem desejo por outras pessoas, como sempre, como tudo. É quase como se ele estivesse andando na rua e olhasse para o bumbum de uma outra mulher.
dá na mesma. Acontece que, obviamente, envolveu pessoas muito próximas e envolveu, muito provavelmente, um susto dela. Quem é, o que é o desejo desse meu parceiro? Ela ficou assustada, muito provavelmente. O que é isso? Agora ele vai sair tirando foto de pé? Ele vai ficar na frente da loja Arezzo, ficar tirando foto, vai ser preso no shopping? Porque já teve caso assim, você sabe, né? Já, amiga. Já teve homem que pulou no pé de não sei, de uma atriz outro dia que contou isso e que ela e ficou beijando e não aguentou, sabe essa coisa? Eles não conseguem segurar. Esse cara, mas esse aí já está no transtorno parafílico, porque isso já está causando prejuízo e ele já não consegue conter. Então, para entender esse marido dela, a gente precisava entender esse cara, esse desejo, de onde vem, qual é a necessidade, por que ele não contou para ela. Ô, Tânia, uma vez eu recebi um e-mail muito interessante de um podólatra. E ele, primeiro que eu achei a narrativa do e-mail interessante, ele era muitíssimo educado e cuidadoso com as palavras. Então, primeiro ele exerceu, no primeiro parágrafo, uma série de elogios à minha pessoa. O que já me falei, nossa, gostei desse e-mail aqui, hein? Já todo, ganhou não sei o que, já veio, Ana. Já me ganhou ali no elogio, né? Todo cuidadoso com a palavra, e eu já fiquei assim. E aí depois ele foi contando, e aí depois eu fiz uma interpretação sobre isso. Porque ele, declaradamente, porque ele declara isso no e-mail, ele gosta de ser submisso. Então, assim como ele se coloca comigo, então ele já se coloca no papel de me colocar lá em cima. Então, interessante, simbolicamente. Olha que interessante. Eu fiz essa interpretação para ele, inclusive, escrevi na wall o texto. Legal. E aí ele fala isso, aí ele fala que ele tem uma namorada, que ele adora a namorada, que ele faz sexo com a namorada, tem desejo por ela, que ele já deu umas dicas para ela que ele gosta de pé. Então, de vez em quando, ele pede o pezinho dela e ela põe assim o pezinho. Só que ele ainda não contou para ela que ele é um podólatra assumido e que ele tem a fantasia de que ela coloque o pé mesmo, que ele cheire meia, que ele lambe o pé dela e que ele se coloque submisso. E é tão interessante que ele tem medo. Ele tem vergonha. E olha que interessante, agora vamos falar para a nossa amiga lá das fotos do marido. Do marido, que ela descobriu, que tira foto de pé. Ele coloca uma observação que ele faz assim, ele faz uma pergunta para mim no e-mail, ele diz o seguinte: se eu pedir para ela ser dominadora, não será mais, não vai mais ter graça. Porque sou eu que vou estar no lugar de desejante. Porque ou a pessoa tem uma atitude de dominação ou não tem. Então, como ele já tinha falado para ela pontualmente, e ele já tinha percebido que ela não deu muita trela para esse desejo, e que ela não fez assim, quando ela coloca o pezinho para ele, ela não coloca o pezinho, entendeu? Tipo, esfrega o pezinho na cara dele. Entendi. Fica quietinho aí, beija meu pezinho, escravo. Ele queria isso. Ele queria isso. Lógico, ela só põe o pezinho, inclusive, com medo de cócegas. Ela põe o pezinho. Eu teria medo de cócegas. Exatamente. Ela põe o pezinho assim, meio inibida. Ela não pegou o espírito da coisa. E aí ele fala assim, como eu já falei, e ela não deu força para isso, e ela não tem uma atitude de dominação, adianta eu pedir? Porque aí ela não vai ser mais dominadora. Olha que interessante isso. Então, quando este homem, marido da nossa colega, das fotos de pé, o susto que ela tem, né? Eu entendo super o susto dela, porque vai passar pela não exclusividade, vai passar pelo medo de ser nossa, o que é isso? Esse cara, meu Deus, é um perverso, ele vai ser preso. Nossa, e agora? O que é? Porque assusta. Parece uma tara, né? Uma coisa... Parece uma tara, quer dizer, ela poderia até aproveitar isso, como eu fiz a brincadeira, né? Se fosse para mim um escravo, eu ia adorar. Esse cara do e-mail, eu ainda até brinco, eu falo, nossa, Luciano não me provoca, o nome dele era Luciano. Porque ele fala que ele tem uma atitude de submissão, que de manhã ele acorda, a namorada acorda, ele já fez o café da manhã. Gente. Que ele arruma toda a casa quando ele volta do trabalho, e quando ela volta do trabalho, ele já fez o jantar. E fala, gente, Luciano não me provoca. Isso sim, vem aqui massagem no pé. Vem aqui que eu boto o pé em você, meu filho. Bota o pé na tua cara. Se é essa a questão. Mas todos os caras que têm essa fixação em pé têm esse perfil de submissão? Nem. Assim, é muito aproximado. Olha, é muito próximo o perfil de dominação.
e de submissão. Eu separei aqui algumas frases, inclusive, dessa pesquisa do Ribamar de Oliveira que ele fez com podólatras. Então, quando ele pergunta o sentido do fetiche, o que eles sentem do prazer, então eles ressaltam o desejo da submissão, mas também de dominar o desejo do outro, né? Então, por exemplo, o dominador, quando o dominador ele mostra muito desejo em dominar, aquele que é o submetido também pode sentir desejo por dominar o desejo do outro. É uma relação meio, né? Ok. Os dois sentem prazer ali nessa relação. Cada um num polo. Exatamente. O prazer da situação... e aí existem dois grandes prazeres. O da situação hierárquica, existe um numa dominação e o outro que é dominado. E o prazer pela dor também. Porque muitas vezes a prática da podolatria envolve algum tipo de dor, assim, né? De pisar. Pisar com salto. De esfregar na cara, assim, sabe? Então, às vezes acontece um pouco isso. Então, são dois tipos de prazer. Então, eles ressaltam o desejo da submissão, mas também da dominação. Aí eles colocam assim, a sola dos pés de um homem que ele usa para esmagar algo, como esse cara é tão importante que eu estou aqui idolatrando este homem poderoso. Olha que interessante. Outro diz o seguinte, que tem uma conotação de estar seguro, ser vulnerável e onde se abre mão do controle. Então, nesta situação de eu estar numa situação de submissão e de estar sendo humilhado, é o único lugar que eu posso me sentir assim. Porque se eu for para o mundo, eu não posso me sentir assim. Eu preciso sempre usar essa máscara do poder, da pessoa que é sempre forte. Então, neste lugar, se eu tenho alguém que entra no jogo comigo, a minha vulnerabilidade pode aparecer. Então, veja aí que também tem uma coisa de dominação, mas aparece um outro elemento, né? Olha esse aqui, ó, que interessante. Ter um homem inteiro no sexo. Seu cheiro e seu sabor. É quase como se você, quando vai para uma parte do corpo que envolve até características menos, vamos dizer, comuns associadas ao prazer, como nojo, por exemplo, suor do pé, né? O cheiro, enfim. De algumas pessoas que consideram isso, você ter o outro por inteiro. E não só aquela parte genital que você tem, do cheirosinho e tal. Achei curioso também essa colocação. Um outro falou assim, a apreciação das formas mais brutas e traços mais retos do corpo masculino. Aqui era um homem homossexual. Esses relatos são de homens Não é falando sobre homens, né? Exatamente. E dos pés. Exatamente. Então, eu achei extremamente interessante. E neste caso aqui, e aí envolve, olha só o que a podolatria envolve. Beijar, cheirar, lamber, chupar, massagear, ser pisado, se masturbar ou apenas olhar, que foi o que a gente falou. Para ele estar usando as fotos, para quê? Só para olhar, para se masturbar? Né? É porque ele nunca teve coragem de falar para ela? Será que ele já falou para ela em algum momento e ela fez que nem aquele outro do e-mail lá, não deu muita trela? Será que ele teve espaço? Será que ele está com medo de ser julgado? E por isso não contou? Porque é isso, né? As pessoas têm vergonha, têm medo de ser considerado o tarado da esquina. Então, né? E é o tarado da esquina? Você ter fixação em pé, você querer beijar o pé? Isso é um problema? Não, isso é um transtorno? Isso é um... Não, algo... isso é um fetiche do grupo das parafilias e só vai ser transtorno quando provoca prejuízo para você ou para outra pessoa. A hora que você começar a entrar no shopping center, nas lojas de sapato e ficar tirando foto, beijando os pés das mulheres, sair correndo, começou a virar problema. Aí é problema. Né? Ou se você... E pode atrapalhar um pouco a tua vida na medida em que você precise disso muito para se excitar. Porque aí você vai precisar de parcerias que estejam disponíveis a fazer isso, não é? Exato. A colocar o pé, etc, etc. Nessa pesquisa, só a título de curiosidade, que eu já sei que o nosso tempo está acabando. Não, pode ir tranquilo. Não, olha só que interessante. Nessa pesquisa, tinham acho que uns 6 ou 7 pessoas de estados diferentes do Brasil, mas São Paulo ganhou entre os podólatras, com homens em média de 18 a 29 anos, esses que participaram da pesquisa, dos 55 questionários. É um grupo pequeno, né? É uma amostra pequena. Mas tem uma coisa interessante,
eles preferem o tamanho de 40 a 44. Pé das mulheres, no geral? Não, como a maioria, era do geral, como a maioria dos pesquisados eram homossexuais, então provavelmente tem essa diferença aí. Se fosse fazer com podólatras só, que gostam, heterossexuais, talvez o número fosse menor. Porque aí ia ficar bem difícil também você. Ele não separou a Cinderela, né? Ele não separou por tamanho versus gênero, né? Então ele fez uma amostragem geral e a amostra dele é pequena, então também é só um pouco de trazer algumas coisas. Mas ele fala no artigo que eu li da pesquisa dele, que, por exemplo, tem pessoas que gostam muito do tamanho, que o tamanho do pé é importante. Então, é os caras que gostam de 44, 42 a 44, 40 a 44. E os pés pequenos, mas tem outros que não é o pé, não é o tamanho, mas é o jeito do pé. Um jeito assim, um assado, se é um pé que tem as unhas muito bem cortadas, se é um pé com pelo, que não é com pelo. Tem muito, para homens homossexuais podólatras, tem muita coisa do pé másculo, sabe? Tem esse pé másculo, sabe? Aí tem o que eu te falei, tem o que tem sapato, tem outro que não tem sapato, tem o que tem meia. Gente, tem um universo complexo. Em relação a pés femininos, deve ter também com esmalte vermelho, ou enfim, variações. Com esmalte preto, sem esmalte, não é isso? Pezinho menorzinho, pezinho maiorzinho, é isso, amiga. Meu Deus. Gente, a sexualidade é complexa. É interessante, eu só fico pensando se a pessoa tiver aquilo que você falou, né? Se aquilo for muito determinante para ela ter prazer, é muito limitador, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu não lembro agora onde foi, que grupo que foi, que tinha uma moça que estava contando que ela estava num date de sexo casual e ela se deparou com um parceiro casual que adorava pé. E que ele sentou e pediu o pé dela, então ele ajoelhou e pediu o pé dela, e ela ficou assim, ela falou, gente, foi muito diferente, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Então ela ficou numa posição ali, ai meu Deus, como é que é isso? Assim, aquele homem adorando meu pé e ali massageando e beijando. E a gente faz o que nessa hora? Fica ali, né? Fica ali, ainda pede pede um gin tônica. e manda fazer direito. E ainda briga. Faz direito. Imagina, você então oferecendo massagem, minha filha. Não, a massagem tá valendo. E eu ainda o gato ainda pegava o chicotinho e deixava do lado. Faz mais. Eu já vi. Ana, a gente precisa falar sobre perfis dominadores, hein? Você não acha que dá uma boa conversa? Seria um outro ponto, né? Assim, o outro polo. O outro polo do dominador. Tinha um ou outro na pesquisa que ele encontrou também, ele conversou com alguns que são envolvidos na podolatria, mas do ponto de vista de quem é dominador, né, de quem estava oferecendo o pezinho. E também há um prazer de ver o outro tendo prazer, que é legal, né? Quer dizer, eu estou ali nesse jogo, mas eu também estou oferecendo prazer a você porque você gosta desse jogo. Então, nesse sentido, tem um encontro bonito. Sim, em relação ao pé. Mas dominador também deve ter outras formas, né, de dominação. Eu imagino que aí entra até o sadomasoquismo, né? Ai, meu Deus. Muito bom. Temos assuntos, então, aqui para frente, para a gente tentar entender o outro lado também. Muito bom. Ana, obrigada, viu? Imagina, querida, foi um prazer. Beijos, até a semana que vem. A Ana Canosa, sexóloga, psicóloga, terapeuta de casais, aqui com a gente para mais um CBN para Maiores. Você pode fazer a sua pergunta para a Ana Canosa, a gente não fala o nome de ouvinte, e justamente por causa da privacidade a gente criou um e-mail, então é sempre por e-mail. Vai lá, conte a sua história, a sua questão com a sexualidade, é o cbnparamaiores@cbn.com.br. CBN para Maiores está também em podcast. Procure aí, você resgata os comentários anteriores da Ana Canosa. CBN para Maiores, com Ana Canosa.